Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos discutir uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal, recentemente tomada na ADI 3834. É uma decisão que envolve a análise, a partir do direito constitucional, portanto, do controle de constitucionalidade, acerca da remuneração de membros do Ministério Público no que diz respeito à aplicação do dispositivo constitucional que vincula a remuneração de algumas categorias de servidores públicos ao subsídio, portanto, parcela única. Nós vamos analisar o que a Constituição Federal diz acerca do subsídio, do sistema remuneratório por meio do subsídio. Vamos analisar qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3834 sobre parcela remuneratória dos membros do Ministério Público que não encontra guarida constitucional no que diz respeito à determinação na Carta Magna acerca do pagamento via subsídio enquanto contraprestação pecuniária de alguns agentes públicos. Primeiro vamos entender o caso a partir daquilo que é possível se retirar da análise do caso concreto da ADI 3834. O presidente da República ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade em face de determinado dispositivo de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que estabelece o recebimento por parte dos membros do MP de parcela incorporada à sua remuneração a título de função de direção, chefia ou assessoramento. Existem alguns membros do Ministério Público que, ao ocuparem funções de direção, chefia ou assessoramento, receberam para ocupar essa função. E ao sair da ocupação dessa função, portanto, depois da função, depois do exercício da função, continuaram recebendo, a título de incorporação, nos seus vencimentos, a parcela que recebiam enquanto exerciam função de direção, chefia ou assessoramento. Por isso, se fala em parcela incorporada. Bom, qual é o problema? O problema é que a Constituição Federal, no artigo 39, parágrafo 4º, estabelece o que se chama de regime de subsídio. O que é subsídio? Subsídio é quando o Estado paga de forma única, por meio de uma única parcela, a determinados agentes políticos, a determinados servidores públicos, a determinadas categorias. Vamos analisar isso daqui a pouco de forma mais detida. E o objetivo desse pagamento único é justamente deixar às claras que a remuneração ou a contraprestação pecuniária pelo exercício de determinado cargo é justamente aquele valor e nada além daquilo pode ser incorporado a esse valor ou, portanto, a esse montante. Vamos ver o que diz o artigo 39, parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais. Perceba que aqui você não tem um membro do Ministério Público, mas por lei as categorias elas podem estabelecer que os ocupantes dos seus cargos receberão pelo regime de subsídio, é o que acontece com o Ministério Público, mas a Constituição cria o regime, então esses servidores serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo, e portanto é justamente esse o objetivo do regime, ou seja, que a contraprestação pecuniária seja paga em parcela única, para que não haja incorporação, para que não haja parcela vinda dos mais variados cantos a partir do exercício do cargo por parte de servidor, de forma que essas parcelas, depois somadas, elas até ultrapassavam, em alguns casos, a própria remuneração do cargo. Vedado, diz a Constituição, o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11, que dizem respeito justamente ao teto do funcionalismo público. Então, está aí, artigo 39, parágrafo 4º, o regime de remuneração por subsídio, parcela única, cujo objetivo é evitar justamente as incorporações. A parcela incorporada a título de chefia, por exemplo,
que estamos analisando a título de Ministério Público, é paga no Ministério Público como VPNI. Chama-se Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável. VPNI é uma forma, portanto, de pagar determinadas parcelas que são identificadas a partir daqueles que as recebem, mas que o VPNI, ou essa verba, essa vantagem, a VPNI, portanto, ela é naturalmente incompatível com o regime de subsídio. Veja a redação do disposto na Resolução 9 de 2006 do CNMP para entender por que o presidente da República, então, estabeleceu no Supremo, via ADI, a análise da sua inconstitucionalidade. O artigo 9º diz assim: estão compreendidas no subsídio de que trata o artigo anterior e são por esse extintas todas as parcelas do regime remuneratório anterior. Se a redação ela terminasse aí, tudo bem. Mas diz, exceto as decorrentes de. Então, o exceto admite, portanto, que exista o subsídio e uma parcela que diz respeito justamente à incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Então, você tem, para essa situação, membros do Ministério Público que recebem por subsídio, mas continuam recebendo exatamente essa vantagem pessoal nominalmente identificável, e é justamente essa VPNI, a partir daquilo que diz o artigo 4º, inciso 5, da Resolução 9 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, que analisou o Supremo Tribunal Federal e disse à Suprema Corte o seguinte: o dispositivo é materialmente inconstitucional por afrontar o regime de subsídio estabelecido pelo artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, bem como os princípios republicano e da moralidade. Além disso, o princípio republicano impõe a vedação aos privilégios, constituindo norte para caracterizar como válidos ou não eventuais acréscimos e gratificações à parcela mensal única dos agentes públicos. Por sua vez, o princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever geral de boa administração, pautada nos imperativos de honestidade, boa-fé e vinculação ao interesse público. Sendo assim, o pagamento de qualquer vantagem funcional pelo ente empregador, diferentemente do subsídio, só deve ser assegurado quando efetivamente configurado seu caráter indenizatório. O Supremo diz, nesse caso, que o regime constitucional do subsídio, ele é imposto pelo princípio republicano e também, nesse caso, pelo princípio da moralidade, e que se admite o pagamento ao funcionalismo público que recebe via subsídio de outras verbas, mas não remuneratórias e sim indenizatórias, e, portanto, as verbas indenizatórias, elas estão fora do regime constitucional do subsídio. Disse ainda o Supremo: há que se constatar que as funções de direção, chefia ou assessoramento, como os chamados quintos, décimos e opção, estão inseridas nos parâmetros da organicidade do Ministério Público. Ao ingressar na carreira, procuradores e promotores estão cientes de que podem vir a assumir oportunamente tais funções. Procuradores aqui refere-se o Supremo ao Ministério Público Federal e promotores aos Ministérios Públicos dos Estados. Na hipótese, não se encontra presente fundamento capaz de justificar ao pagamento da vantagem pessoal fora do regime de subsídio, haja vista seu caráter eminentemente remuneratório. Então a decisão do Supremo nos ensina, ou nos faz revisar, que se houver caráter remuneratório da parcela e aquela carreira, aquele cargo, aquela categoria, aqueles servidores recebem pelo regime de subsídio, então tudo o que é remuneratório compõe a parcela única do subsídio. Nesse caso, se houver característica de parcela indenizatória, estaria fora da ideia de subsídio, razão pela qual não estaria nela inclusa, inserta e, portanto, seria possível o seu pagamento desde que de caráter indenizatório e não remuneratório. Como afirmado, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo, e com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do recebimento de verbas remuneratórias fora do subsídio,
pelos membros do Ministério Público, justamente aquelas que foram decorrentes de incorporação do exercício de funções de chefia, de assessoramento, e nesse caso não é possível esse pagamento. Com isso, o Supremo afastou a incorporação de vantagens pessoais à remuneração dos membros do MP. Portanto, se houver caráter remuneratório, não é possível fugir da regra constitucional do subsídio, e tudo que é remuneração que é paga fora da parcela única do subsídio afronta esse regime, afrontando também os princípios, de acordo com a decisão do Supremo, os princípios republicano e o princípio também da moralidade, ou seja, os princípios republicano e da moralidade. Numa prova de segunda fase, numa prova oral, sempre que ao estudar uma decisão do Supremo ou do STJ, você se encarar com um fundamento que traga a análise de determinado princípio, é importante que você associe o princípio à fundamentação da declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque caindo na prova vai ser importante reproduzir esses princípios aqui citados pelo Supremo, justamente porque princípio em prova subjetiva e em prova oral vale muito, vale ouro. Então nós temos aqui uma importante decisão do Supremo, na ADI 3834, por meio da qual o presidente da República questiona a constitucionalidade de parcela remuneratória recebida por membros do MP fora da parcela única do regime do subsídio, e o Supremo, portanto, declara essa parcela inconstitucional, ou melhor, o recebimento dessa parcela inconstitucional ante o seu caráter remuneratório. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, espero ter te ajudado com mais essa. Até os nossos próximos encontros.